Do Braille ao Zebote, 2050, Memórias do Futuro de um Cego Brasileiro, parte 3. Este é um texto de ficção, uma ficção construída a partir de um passado real, de um presente vivido e de um futuro imaginado. A história que você vai ouvir foi criada por mim, Francis Guimarães, com base em minhas experiências e nas histórias que acompanhei ao longo da vida. O texto apresenta um olhar crítico sobre a política, a sociedade e os caminhos da acessibilidade, mas também nos traz humor, ironia e provocação. Os fatos narrados no futuro não são previsões, tampouco desejos. São apenas reflexões imaginadas sobre aquilo que pode vir a ser. Agora prepare-se para atravessar o tempo. Já por volta de 2025, também passou a ser mais comum acompanhar séries, filmes e novelas com audiodescrição. Muitas vezes, ainda eram feitas de forma precária, mas já era possível escolher entre vários títulos acessíveis para assistir com autonomia. Aplicativos para assistir a filmes com audiodescrição nos cinemas também passaram a estar disponíveis de forma gratuita. O dinheiro físico, em cédulas de papel, passou a ter tamanhos diferentes, o que facilitava sua identificação por pessoas cegas. Além disso, o uso de cartões de crédito e débito se tornou comum. No entanto, as maquininhas de pagamento, em sua maioria, não eram acessíveis. Isso nos obrigava a revelar nossas senhas aos comerciantes, uma prática insegura e constrangedora que nunca foi efetivamente resolvida. Deixamos para trás o problema das cédulas de dinheiro e tropeçamos na falta de acessibilidade digital. A solução encontrada por muitas pessoas cegas foi utilizar o Apple Pay. Neste período, já existiam diversos recursos para promover maior qualidade de vida para nós, pessoas cegas. Mas a falta de informação era enorme, muito maior do que é hoje, em 2050. Já havia alguns cães-guia no Brasil, acredito que no máximo uns 300. Os cães-robôs ainda estavam em fase de estudo e, no Brasil, não existia nenhum protótipo. As pessoas cegas enfrentavam mais dificuldades do que hoje. Naquele tempo, apesar da existência da legislação, motoristas de aplicativos muitas vezes se recusavam a transportar os cães-guia. Obviamente, ainda não se pensava nos carros autônomos que temos atualmente. Em 2025, durante um evento em que fui palestrar, eu tinha, na época, 65 anos, lá na minha cidade natal, naquele fim de mundo que já não era mais tão fim de mundo assim. Conheci, em uma escola, o jovem Acilis, de 15 anos. O jovem tinha uma história bastante parecida com a minha. Também havia perdido a visão quase na mesma idade que eu, por volta dos 2 ou 3 anos. Mas, ao chegar à idade escolar, o antigo Instituto de Cegos já não era mais dos cegos. Agora era uma escola particular, onde estudavam os filhos dos ricos, e as freiras ganhavam dinheiro com uma mensalidade caríssima. A idealizadora Lídia Muschetti, fundadora do Instituto de Cegos Santa Luzia, certamente deveria estar se revirando na catacumba ao ver no que seu projeto havia se transformado. Acilis foi então para uma escola regular, dita inclusiva, onde o professor da sala de recursos não sabia o sistema Braille, mas era esforçado. Fez um curso à distância e aprendeu a escrever mais ou menos com uma reglete que, na época, chamavam de positiva, e cujo Braille era de péssima qualidade. Esse professor também tentou ensinar o uso da tecnologia com o sistema dos Vox, que era mais fácil, mas não sabia como ensinar Acilis a digitar corretamente. O jovem nunca havia tido aula de educação física, química, artes, física, matemática, tampouco conhecia uma bengala. Não tinha amigos. Nunca havia andado de bicicleta. A família era superprotetora, e a escola tinha um medo constante de que ele se machucasse. Nesse período, todos os alunos com alguma deficiência tinham direito a um monitor. Essa pessoa, geralmente um estagiário, acompanhava o estudante com deficiência em tempo integral, mesmo que o aluno não quisesse ou não precisasse desse apoio. No entanto, esses monitores, em sua maioria, não tinham qualquer formação específica na área da deficiência visual. Isso tornava o acompanhamento inadequado, muitas vezes, prejudicial ao desenvolvimento da autonomia do aluno cego. Além disso, a comunicação era comprometida. Em vez de se dirigirem diretamente ao estudante, professores e colegas falavam com o monitor, o que limitava a participação ativa da pessoa com deficiência.
Os alunos cegos também não aprendiam a se deslocar pela escola, já que o monitor os acompanhava constantemente, no banheiro, na lanchonete, no recreio e em todos os demais espaços. O jovem Acílis tinha nas mãos uma falsa ilusão, no pensamento, a ideia de ser incapaz. Recebeu um óculos inteligente junto com a promessa de que iria enxergar por equidade. O professor achava que ele não tinha capacidade para aprender a usar o equipamento. Mas, na verdade, o equipamento é que não funcionava. Era uma ilusão que havia sido vendida. Também havia uma tristeza em sua voz, uma tristeza que eu nunca havia ouvido antes. Meus colegas de internato às vezes tinham suas aflições, mas a tristeza daquele rapaz era diferente. Era mais silenciosa, mais profunda. Infinitamente mais profunda do que aquela que eu sentia nas madrugadas solitárias, longe de casa, deitado na cama fria do dormitório. Ouvi a voz dele. Prestei atenção. Tentei compreender seu sentimento ao narrar sua vida naquela escola. Falava da ausência de amigos, da matemática que não era ensinada, do livro didático e da avaliação que sempre chegavam com atraso, da educação física que não frequentava, do futebol que nunca jogou. Não era a voz e a narrativa de alguém apenas segregado, mas de alguém completamente excluído. De alguém que estava em um espaço sem realmente estar. Ele sabia, mais ou menos, usar um smartphone antigo e passava os dias assistindo vídeos no YouTube e navegando por uma rede social muito famosa na época, o Facebook. Fiquei espantado ao me deparar com a realidade da educação inclusiva em pleno 2025. Voltei para casa refletindo. Talvez eu tenha tido sorte por ter nascido em outro tempo e por ter tido outras oportunidades. Passei a observar outros jovens da idade de Acílis e percebi que muitos não sabiam, e nem davam importância, ao braille, à orientação e à mobilidade. Pesquisando nos anos seguintes, descobri que a realidade no interior era ainda pior que na capital. Mas mesmo entre os jovens que viviam nas cidades grandes, era comum abandonar práticas como sair sozinhos com a bengala, comprar suas próprias roupas, ir ao mercado ou a um bar com autonomia. E eu me perguntava: como pode isso? Temos tanta tecnologia, temos acesso à comunicação, temos possibilidades que no meu tempo de juventude simplesmente não existiam. Visitei algumas entidades que ofereciam habilitação e reabilitação para pessoas cegas, especialmente no interior. E notei um despreparo alarmante por parte de muitos profissionais que deveriam atuar com esses alunos. Ao mesmo tempo, eu pensava, é claro que hoje está mais difícil andar na rua do que nos anos 1980. Estávamos em uma época de ruas niveladas com as calçadas, repletas de obstáculos pelo caminho. Carros elétricos silenciosos passaram a fazer parte do cotidiano, dificultando a travessia com segurança. Milhares de patinetes e bicicletas elétricas eram utilizadas e deixadas em qualquer lugar, obstruindo calçadas e vias. No passado, parecia que o maior problema era o orelhão. Talvez os tempos realmente tenham se tornado mais complicados para quem precisa caminhar com autonomia pelas ruas. Fiquei impressionado, por exemplo, quando encontrei um jovem de 16 anos que me disse que não sabia servir refrigerante no copo, e uma moça de 14 anos que nunca havia aprendido a se pentear. Eu só conseguia pensar, evoluímos em diversos aspectos e retrocedemos em tantos outros. Em 2026, as coisas estavam ficando complicadas em muitos aspectos. O Brasil enfrentava uma guerra política, direita contra esquerda. Grupos ameaçavam os direitos conquistados pelas pessoas com deficiência, enquanto outros tentavam usar esses mesmos direitos como bandeira eleitoral. Qualquer reivindicação feita nesse tempo era logo desqualificada por alguém que gritava dizendo que era mimimi. O termo que descreve a discriminação contra pessoas com deficiência, capacitismo, começava lentamente a se tornar mais comum nos meios sociais. Um deputado completamente despreparado fazia discursos inflamados dizendo querer unificar todas as leis voltadas às pessoas com deficiência. Mas, na verdade, o que ele queria era desmontar os direitos já conquistados. Queria agir na calada da noite, sem ouvir quem realmente vivia a realidade da deficiência. Movimentos sociais como o Guitia Mais, de gênero e os que combatem o racismo ganhavam cada vez mais força. Enquanto isso, a nossa luta também era intensa, mas com pouca visibilidade perante a sociedade. A mídia nunca compreendeu a importância de comprar a nossa pauta.